Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Flávio Braga de Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o princípio da casa dos pombos. Então, vamos lá. Princípio da casa dos pombos. Pessoal, esse princípio recebe ainda o nome de princípio das gavetas ou princípio de Dirichlet. Dirichlet foi o matemático que idealizou o princípio. Esse princípio, pessoal, de vez em quando aparece em vestibulares, provas de Olimpíada de Matemática e concursos públicos. É um princípio muito simples. Só que tomem cuidado, pessoal, embora seja muito simples, vamos com calma, vamos no despacito, pois assim como tudo na matemática, dá para complicar. E o que diz o princípio, professor? Vamos ver o princípio aqui. Ó. Se n mais 1 pombos são distribuídos em n gaiolas, então pelo menos uma gaiola deverá conter pelo menos 2 pombos. Esse é o princípio. Então, olha só. Se você tem n mais 1 pombos que vão ser distribuídos em n gaiolas, então pelo menos uma gaiola vai ter 2 pombos. É isso que diz o princípio. Professor, mas pode ter mais pombo na mesma gaiola? Pode. Tá? Só que está falando pelo menos 2 pombos. Para entender esse princípio, vamos criar um exemplo aqui. Ó. Imagina, pessoal, que nós temos 4 gaiolas. E 5 pombos. Aí, para entender esse exemplo, deixa eu fazer o desenho das gaiolas dos pombinhos aqui. Então, pessoal, percebam o seguinte, ó, nós temos 4 gaiolas e 5 pombos. Eu gosto de pensar nesse princípio da seguinte maneira. Como eu tenho 4 gaiolas, qual é o maior número de pombos que eu posso ter para ainda não poder afirmar que tem uma gaiola com 2 pombos? Tá? Pense sempre, pessoal, no caso extremo. Se você tem 4 gaiolas, tá? Se você tiver 4 pombos, não dá para afirmar que tem uma gaiola com 2. Mas por quê, professor? Porque existe essa possibilidade, pessoal. Vejam só. Eu posso pegar o primeiro pombo e colocar na primeira gaiola. Segundo pombo, eu coloco na segunda. Terceiro pombo, coloco na terceira. Quarto pombo, coloco na quarta. Então, como eu tenho 4 gaiolas, se eu tiver 4 pombos, eu não posso afirmar que tem uma gaiola com 2 pombos. Porque existe ainda, pessoal, essa possibilidade. Agora, a partir do momento que eu pego o quinto pombo, tá, para colocar em uma das gaiolas, aí sim eu posso afirmar que vai ter uma gaiola com 2 pombos. Porque esse pombinho aqui, ó, ele tem que entrar em uma das gaiolas. Por exemplo, se você colocar aqui, ó, perceba que eu vou ter essa gaiolinha com 2 pombos. E é isso que diz o princípio. E como é que cai, professor, no dia a dia? Vamos ver um exemplo. Quantas pessoas, no mínimo, devem estar em uma sala para podermos afirmar que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês? Olha só, pessoal, nessa questão nós queremos, no mínimo, 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Aí pense assim, um ano tem 12 meses. Aí vamos escrever os meses aqui. Então nós temos aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, Aí pense, pessoal, no caso extremo, qual é o maior número de pessoas que podem estar na sala de maneira que eu não consiga ainda afirmar que tem 2 fazendo aniversário no mesmo mês. Como são 12 meses, são 12 pessoas. Se estiverem 12 pessoas na sala, não dá para afirmar que tem 2 fazendo aniversário no mesmo mês. Mas por quê, professor? Porque existe esse caso extremo, pessoal. Imagina, você pegou 12 pessoas, uma faz aniversário em janeiro, a outra fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Existe essa possibilidade. Agora, a partir do momento que você pega uma pessoa a mais, essa pessoa a mais
tem que cair obrigatoriamente em um mês em comum com outra pessoa. Imagina você pegou lá mais uma pessoa, ele faz aniversário em junho. E você tem duas pessoas no mesmo mês. Essa que é a brincadeira. Vamos fazer mais um. O número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana é igual a. Então, olha só, pessoal, nós queremos no mínimo 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia da semana. Pense assim, ó, a semana tem 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos pensar, pessoal, no caso extremo. Qual é o maior número de pessoas que pode estar no grupo, de maneira que eu não possa afirmar que tem 3 nascendo no mesmo dia? E a resposta é 14. Com 14 pessoas não dá para afirmar que tem 3 nascendo no mesmo dia. Mas por quê, professor? Porque existe essa possibilidade. Tá? Pensa no caso extremo. Tá? Imagina você, uma pessoa azarada. Tá? Tem 2 pessoas nascendo na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Então, se tiver 14 pessoas, não dá para afirmar que tem 3 nascendo no mesmo dia, pois existe essa possibilidade. Agora, a partir do momento que você pega uma pessoa a mais, ou seja, com 15 pessoas, pessoal, não tem como escapar. Vai ter um dia com 3 pessoas pelo menos. Aí você pega essa pessoa e coloca aqui, ó. Coloca a Vandinha aqui, ó. Aí você vai ter um dia com 3 pessoas. Então, resposta, letra C. Legal, né, isso aqui, né? Vamos fazer mais uma. Uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Ao inserir uma moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso. Observe a figura. Para garantir a retirada de 4 bolas de uma mesma cor, o menor número de moedas a serem inseridas na máquina corresponde a. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui 10 cores: azul, amarela, branca, cinza, verde, preta, roxa, lilás, vermelha e laranja. Tem 10 bolas de cada cor. Só que detalhe, nós queremos no mínimo 4 bolas da mesma cor. Vamos pensar, pessoal, num caso extremo. Aquela pessoa azarada vai lá, pega o maior número possível de bolas e não tem 4 bolas da mesma cor. A pessoa vai lá, retira 3 azuis, 3 amarelas, 3 brancas, 3 cinzas, 3 verdes, 3 pretas, 3 roxas, 3 lilás, 3 vermelhas e 3 laranjas. Como são 10 cores, 3 vezes 10, 30. Então, se a pessoa retirar 30 bolas, não dá para afirmar que tem 4 bolas da mesma cor, pois existe essa possibilidade. Agora, a partir do momento que você pega uma bola a mais, essa bola a mais, ela vai ter que entrar numa dessas cores. Então, com 31 bolas, nós podemos afirmar que tem 4 bolas da mesma cor. Resposta, letra C. Molezinha, hein? Curti. Vamos fazer mais uma. Em uma urna existem 17 bolas numeradas de 1 a 17. Uma pessoa, sem olhar o interior da urna, passa a retirar ao acaso bolas da urna e depois anota em uma folha os números das bolas retiradas. As extrações ocorrem sem reposição, ou seja, após cada extração, as bolas não são colocadas de volta à urna. Determine qual é o menor número de bolas que devem ser retiradas de uma urna para garantir que existam 2 números anotados no papel que somem 18. Então, olha só, pessoal, aqui estão as 17 bolas, numeradas de 1 a 17. Queremos saber
qual é o menor número de bolas que devemos retirar para que tenham duas somando 18. Então, queremos duas onde a soma é 18. Então, pessoal, percebam que para a soma ser 18, basta pensar nos extremos. Tá? Então, nós temos aqui 1 e 17, 2 e 16, 3 e 15, 4 e 14, 5 e 13, 6 e 12, 7 e 11, 8 e 10. Esses são os casos, pessoal, de dois números cuja soma é 18. Faltou um conjuntinho aqui, que é o 9. Deveria ser 9 e 9, só que só tem um 9, então não dá para fechar com esse aqui uma soma 18. Eu quero saber, pessoal, qual é o menor número de números que nós devemos retirar para que não tenhamos ainda, tá, a certeza de ter a soma 18. Pensa no caso extremo. Aquela pessoa azarada foi lá, pegou o 1, pegou o 2, pegou o 15, pegou o 4, pegou o 13, o 6, o 7, o 10 e o 9. Percebam, pessoal, que eu peguei um elemento de cada conjunto. Ó. Peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pegar 9 números, não dá para afirmar que tem 2 cuja soma é 18, pois existe essa possibilidade. Então, com 9 números não rola. Agora, a partir do momento que eu pego um a mais, esse um a mais, ele tem que vir obrigatoriamente de um dos conjuntos. Por exemplo, você vem ali ó, e pega o 12. Aí você vai ter um caso cuja soma é 18. Então, se você pegar 10 números, é obrigatório que tenham 2 cuja soma é 18. Massa essa, hein? Curti! Vamos fazer mais uma. Considere o conjunto A. Qual o menor n natural, tal que todo subconjunto de A com n elementos contenha pelo menos um par cujo produto seja 256? Percebam, pessoal, que essa questão é parecida com a anterior. Nós temos aqui o conjunto A, só que agora, em vez de soma, é produto, ó, com elementos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Queremos saber qual é o menor número de elementos que devemos pegar, de maneira que tenha 2, cujo produto é 256. Pensa nos extremos. Então, eu tenho o caso 1, 256, 2, 128, 4, 64, 8 e 32, e sobrou 16. Era para ser 16 e 16, só que só tem um 16. Tá? Então, queremos dois elementos cujo produto seja 256. Vamos pensar o pior cenário. Qual é o maior número de elementos que eu posso pegar de maneira que eu não possa afirmar que tem dois números cujo produto é 256? Pensa naquela pessoa azarada. A pessoa foi lá, pegou o 1, pegou o 2, pegou o 64, pegou o 8, pegou o 16. Então, se essa pessoa pegar 1, 2, 3, 4, 5 números, não dá para afirmar que tem dois cujo produto é 256. Existe essa possibilidade. A pessoa foi lá, pegou 1, 2, 64, 8 e 16. Não tem nesse conjuntinho dois números cujo produto é 256. Então, com 5 elementos, não dá para você poder afirmar. Agora, a partir do momento que você soma 1, aí é obrigatório que nós vamos ter dois números cujo produto é 256. Então, resposta, letra B. Curti, hein? Vamos fazer mais uma. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2 centímetros.
mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Bom, pessoal, a primeira coisa a fazer é o desenho. Então, vamos desenhar o nosso quadradinho aqui, de lado 2 centímetros. Nós temos 5 pontos. E queremos provar que tem pelo menos 2 pontos, cuja distância entre eles é menor ou igual a raiz de 2 centímetros. E como é que pensa, professor, nessa questão? Pessoal, olha só, eu vou desenhar primeiro um quadradinho de lado 1. Vamos desenhar um quadradinho de lado 1. Tá aqui. Esse quadradinho tem lado 1. A maior distância entre 2 pontos desse quadrado vai ser a diagonal. Essa, pessoal, é a maior distância. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, diagonal 1 raiz de 2. Diagonal raiz de 2. Então, percebam o seguinte. Se eu pegar 2 pontos em um quadrado de lado 1, a distância máxima entre esses 2 pontos é raiz de 2. Tá? E essa distância acontece quando você tem pontos extremos da diagonalzinha. Tá? Então, nesse caso, ó, a distância é raiz de 2. Se você pegasse, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui, a distância seria 1. Agora, se você pegar 2 pontos quaisquer aqui, percebam que a distância é menor que raiz de 2. Agora, como que eu associo essa ideia ao nosso quadradinho aqui? A brincadeira, pessoal, é a seguinte. Eu vou pegar esse quadrado de lado 2 e vou dividir em 4 quadrados de lado 1. Então, você vem e faz isso. Agora, pessoal, nós temos 4 quadradinhos de lado 1. E como nós temos 5 pontos, olha só que massa. Vamos, de novo, pessoal, pensar naquele caso extremo. Tá? De que maneira eu posso distribuir os 4 pontos, tá? De maneira que eu não tenha uma distância menor ou igual a raiz de 2. Aí a pessoa vem e coloca um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Eu coloquei 4 pontos. Essa distância é maior que a raiz de 2, essa 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 aqui é maior que a raiz de 2, essa é maior que a raiz de 2. Só que eu tenho que colocar mais um ponto. Percebam, pessoal, que eu coloquei, tá, nessa nossa configuração, eu coloquei um ponto nesse quadradinho, um ponto nesse, um ponto nesse, um ponto nesse. Ao colocar o quinto ponto, ele obrigatoriamente tem que entrar em um dos quadrados. Por exemplo, se você colocar o ponto aqui, ó, essa distância é raiz 2. Agora, se você colocar, por exemplo, aqui, ó, aí essa distância é menor que raiz 2. Se você colocar aqui, ó, essa distância é menor que raiz 2 e assim por diante. Então, não tem como escapar. Muito massa essa questãozinha, né? Curti também. Vamos lá, vamos fazer mais uma. Em uma urna são colocados cartões idênticos. Um cartão com o número 1, 2 cartões com o número 2, 3 cartões com o número 3 e assim sucessivamente, até 100 cartões com o número 100, totalizando 5.050 cartões. A quantidade mínima de cartões que devem ser retirados aleatoriamente desta urna, para que se tenha certeza de que pelo menos 10 cartões retirados tenham o mesmo número, é. Então, olha só, pessoal, nós queremos, no mínimo, 10 cartões com o mesmo número. E detalhe, eu tenho um cartão com o número 1, 2 cartões com o número 2, 3 cartões com o número 3, 4 cartões com o número 4, até chegar em 100 cartões com o número 100. Então vamos lá. Como é que você pensa nessa questão? Então tem aqui, ó, cartão com o número 1, 2, 3, 4, bururu, 9, 10, 11, 12, até o 100. Vamos pensar, pessoal, no caso extremo. Pensa naquela pessoa
Azarada. Ela vai lá, retira o maior número possível de cartões e quando ela vai olhar, fala, nossa, não tem 10 iguais. A pessoa foi lá, retirou um cartão 1, retirou dois cartões 2, três cartões 3, quatro cartões 4, até 9 cartões 9. Aí depois dos cartões com o número 10, ela retira 9. Do 11 ela retira 9. Do 12 retira 9. Até chegar no 100, retira 9. Meu, que azar, né, professor? Ele é muito azarada. Tá? Percebam ainda, pessoal, que isso aqui ó, é uma PA. Então, quantos cartões ela retirou aqui? Como isso aqui é uma PA, o primeiro termo é 1, o último termo é 9, total de termos é 9. Então, a fórmula da soma dos termos da PA é essa aqui, SN igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, a soma aqui vai ser o quê? O primeiro termo é 1, o último termo é 9, vezes 9 sobre 2. 1 mais 9 vai dar 10, vezes 9 por 2, dá 90 por 2, 45 cartões. Então, aqui, pessoal, tem 45 cartões. Agora, e aqui? Qual que é o total de cartões? Pense assim, pessoal. De 1 a 100, tem 100 números. De 1 a 100, 100 números. Eu vou tirar esses 9. Então, 100 menos 9 vai dar 91. Então, aqui, ó, nós vamos ter 91 números. E de cada número, estamos retirando 9 cartões. Então, 91 vezes 9 vai dar 9. 9 vezes 9 é 81. Então, aqui dá 819 cartões. Se você somar 819 mais 45, vai dar 864. Então, se a pessoa retirar 864 cartões, ainda não dá para afirmar que tem 10 cartões com o mesmo número. Agora, a partir do momento que ela soma um cartão a mais, esse cartão a mais vai fazer aparecer os 10 cartões com o mesmo número. Desta forma, a resposta do exercício é a letra D. E esse foi massa, hein? Uma questãozinha de princípio da casa dos pombos com PA. Vamos fazer mais uma. Uma caixa contém exclusivamente 4 bolas brancas, 5 bolas azuis e algumas bolas pretas. N bolas serão retiradas dessa caixa, simultaneamente, para que se possa garantir que, entre as bolas retiradas, haverá pelo menos uma de cada cor. N deve valer no mínimo 10. Entretanto, se houver uma bola preta a mais, o valor mínimo de N para garantir essa condição seria 11. A quantidade original de bolas pretas na caixa, antes da retirada, é um número. Então, olha só, pessoal, nós queremos, no mínimo, uma bola de cada cor. Ou seja, uma branca, uma azul e uma preta. Tá? E nós temos 4 brancas, 5 azuis e algumas pretas. Vamos falar que tem X pretas. E com essa quantidade, o número mínimo de bolas que devemos retirar para poder afirmar que tem pelo menos uma de cada cor é 10. Aí ele fala assim, entretanto, se tivesse uma bola preta a mais, ou seja, se eu tivesse 4 brancas, 5 azuis e X mais 1 pretas, aí o número mínimo de bolas que deveríamos retirar para poder afirmar que tem pelo menos uma de cada cor seria 11. Detalhe, pessoal, eu sei que esse X é um número inteiro. Ou tem uma bola preta, ou tem 2, ou 3, ou 4 e assim por diante. Eu tenho que descobrir qual é o valor de X de maneira que ocorra essa transição. Que o N saia de 10 e vá para 11. Então, para isso, nós vamos testar alguns casos. Então, imagine o seguinte. Eu tenho 4 brancas, 5 azuis e uma preta.
Vamos pensar naquele caso extremo. Qual é o maior número de bolas que eu posso retirar, de maneira que eu ainda não possa afirmar que tem pelo menos uma de cada cor? 9. Porque vai que no azar danado, você foi lá e retirou 9 bolas. Quando você vai olhar, tem 4 brancas e 5 azuis. Você não tem uma de cada cor. Agora, a partir do momento que você pega uma bola a mais, essa bola a mais, ela tem que ser proveniente da cor preta. Então, com 10 bolas, tá, é obrigatório ter pelo menos uma de cada cor. E se eu tivesse 4 brancas, 5 azuis e 2 pretas? De novo, vamos pensar no caso extremo. Qual é o maior número de bolas que eu posso retirar, de maneira que eu ainda não consiga afirmar que tem pelo menos uma de cada cor? 9. Vai que, de novo, você pegou 4 brancas e 5 azuis. Não tem uma de cada cor. Agora, a partir do momento que você pega uma a mais, ou seja, com 10 bolas, não tem como escapar. E se eu tivesse 4 brancas, 5 azuis e 3 pretas? Qual é o maior número de bolas que eu posso retirar, de maneira que eu ainda não consiga afirmar que tem pelo menos uma de cada cor? 9. Porque, de novo, vai que você pegou 4 brancas e 5 azuis. Agora, se você pegar 10, aí é obrigatório ter pelo menos uma de cada cor. Mais um caso. E se eu tivesse 4 brancas, 5 azuis e 4 pretas? Caso extremo, qual é o maior número de bolas que eu posso retirar, de maneira que eu ainda não consiga afirmar que tem uma de cada cor? 9. Que vai que você pegou 4 brancas e 5 azul. Agora, se você pegar 10, obrigatoriamente você vai ter uma bola de cada cor. E agora, pessoal, olha que massa, é aqui que vai acontecer a transição. E se eu tivesse 4 brancas, 5 azuis e 5 pretas? Qual é o maior número de bolas que eu posso retirar, de maneira que eu ainda não consiga afirmar que tem uma de cada cor? 10. Porque vai que no azar danado, você pegou 10 bolas, quando você vai olhar, nossa, tem 5 azul e 5 preta, não tem uma de cada cor. Tá? Agora, a partir do momento que você pega 11, obrigatoriamente, você vai ter uma de cada cor. É nesse momento, pessoal, que ocorre a transição de 10 para 11. Então, percebam que, inicialmente, nós tínhamos 4 bolas pretas. Desta forma, 4 é um número maior que 3,5 e menor que 5,5. Resposta, letra C. Selvagem essa, hein? Curti. Pessoal, e aqui nós encerramos a nossa aula sobre princípio da Casa dos Pombos. Se você curtiu, deixe um like, compartilha com os coleguinhas e até a próxima. Tchau!